Os Estados Unidos da América estão a suspender os envios de alguns mísseis de defesa aérea e armas prometidos à Ucrânia. Isto devido a preocupações com os níveis das suas próprias reservas, segundo a Casa Branca. Os Estados Unidos estão a suspender os envios de alguns mísseis de defesa aérea e de outras armas anteriormente prometidas a Kiev, devido à preocupação que as suas próprias reservas tenham diminuído, afirmaram funcionários norte-americanos. As munições foram anteriormente prometidas à Ucrânia durante a administração Biden para apoiar as defesas de Kiev. No entanto, a administração Trump parece ter revisto algumas dessas decisões em virtude de preocupações com os interesses dos Estados Unidos. Esta decisão foi tomada para colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, na sequência de uma revisão do apoio militar da nossa nação e da assistência a outros países em todo o mundo, afirmou a porta-voz adjunta da Casa Branca, Anna Kelly, num comunicado. A revisão do Pentágono determinou que os estoques de algumas armas anteriormente prometidas eram demasiado baixos, pelo que os carregamentos pendentes de certos produtos não serão enviados. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não forneceu detalhes sobre as armas específicas que serão retidas. A suspensão de algumas armas provenientes dos Estados Unidos da América poderá ser um grande golpe para a Ucrânia, uma vez que Moscou intensificou significativamente os seus ataques aéreos contra a Ucrânia nos últimos tempos, com os ataques de drones e mísseis a tornarem-se mais frequentes e mais intensos. Elon Musk elogia Donald Trump após o anúncio de um cessar-fogo de 60 dias na faixa de Gaza. O gesto surge após semanas de tensão entre as duas figuras públicas. O empresário Elon Musk elogiou publicamente Donald Trump esta quarta-feira, num gesto inesperado depois de semanas de troca de acusações e tensões entre as duas figuras. A declaração foi feita através da rede social X, onde Musk escreveu: "Crédito a quem merece. Donald Trump resolveu com sucesso vários conflitos pelo mundo." A mensagem acompanhou a publicação do próprio presidente dos Estados Unidos da América, que anunciou ter alcançado um entendimento em Israel para um cessar-fogo de 60 dias na faixa de Gaza. Segundo Trump, Israel aceitou as condições essenciais para suspender temporariamente os combates, permitindo negociações mediadas por Egito e Catar, com o objetivo de pôr fim definitivo à guerra. O gesto de Musk ganha peso após declarações polêmicas do presidente norte-americano no início da semana, em que admitiu analisar a possibilidade de deportar o bilionário que nasceu na África do Sul. Trump chegou a mencionar cortes orçamentais em tom de ameaça, sugerindo que poderia virar-se contra Musk. A relação entre os dois deteriorou-se no último mês, com Musk acusando Trump de estar ligado ao caso Epstein. Dias depois, o fundador da SpaceX mostrou arrependido, dizendo que algumas publicações foram longe demais. O recente elogio pode marcar uma trégua entre as duas figuras mais influentes da política e tecnologia nos Estados Unidos, no momento em que os olhos do mundo estão voltados para o Médio Oriente. Para além do pedido de cessar-fogo, Donald Trump solicitou também a libertação dos reféns em faixa de Gaza. Uma notícia para ver no Giro pelo Mundo. Em sua mensagem na plataforma Truth Social, Trump pediu que façam um acordo em Gaza e tragam os reféns de volta. O presidente norte-americano destacou que os esforços diplomáticos estão em andamento e que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu poderá visitar Washington em breve para tratar das negociações.
Entretanto, a situação no terreno permanece crítica e o exército israelense ordenou novas evacuações em massa no norte da faixa de Gaza, incluindo bairros densamente povoados como Jabalia. As autoridades militares pedem que a população se desloque para sul, o que para grupos de direitos humanos configura uma transferência forçada. Enquanto isso, líderes internacionais definem a situação humanitária como insuportável e pedem pressa nas negociações de paz para cessar as hostilidades. Na Espanha, o primeiro grande incêndio florestal deste verão fez 2 vítimas mortais e destruiu mais de 6.000 hectares na região de Catalunha, embora nem toda a vegetação tenha sido consumida. O fogo foi alimentado por ventos fortes que chegaram aos 125 km por hora, propagando-se rapidamente, criando uma grande nuvem, fenómeno que costuma ocorrer em erupções vulcânicas e incêndios de grande escala. 2 pessoas perderam a vida ao tentar escapar das chamas. Trata-se de 2 trabalhadores agricultores de 32 e 45 anos que seguiam num carro quando ficaram presos no terreno. As vítimas abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelo fogo. Os seus corpos foram encontrados pelos bombeiros a cerca de 150 metros do carro, parcialmente cobertos por pedras, numa tentativa desesperada de se protegerem. Vários edifícios foram danificados em zonas rurais de vários municípios. Um bombeiro ficou ferido ao ser atingido por uma telha e recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Mais de 30 equipas de emergência e grupos de agricultores locais trabalharam durante a noite para conter o avanço das chamas. As autoridades apontam como causa provável a utilização de maquinaria agrícola. Uma comissão parlamentar francesa responsabilizou esta quarta-feira o Estado por décadas de violência física e sexual ocorridas no Liceu Católico no sul de França. O primeiro-ministro François Bayrou está sob fortes críticas, acusado de ter ignorado denúncias graves com mais de 200 queixas quando era o ministro da Educação e líder local. O caso envolve antigos clérigos e funcionários da instituição num padrão de violência que se estende desde os anos 1960. Após 3 meses de audição, a comissão parlamentar que investigou o caso apelou ao reconhecimento da responsabilidade do Estado francês e criticou a falta de ação do então ministro da Educação, François Bayrou. O chefe do governo foi ouvido pela comissão a 14 de maio durante mais de 5 horas. O mesmo negou todas as acusações, assegurando que só teve conhecimento dos abusos através da imprensa. O relatório final propõe 50 medidas, com a criação de um fundo de indemnização para as vítimas, o reforço da fiscalização e a revisão da lei do sigilo da confissão em casos de abusos contra menores. E a Grécia está preocupada com o aumento dos fluxos migratórios da Líbia para Creta. O primeiro-ministro grego sublinhou que as autoridades do leste da Líbia devem tomar medidas para reduzir os fluxos para a Grécia. O primeiro-ministro grego reuniu-se com o comissário europeu para os assuntos internos e a migração, durante a qual foi discutida a aplicação prioritária do novo pacto sobre imigração e asilo e, mais especificamente, a questão dos regressos e dos acordos com países terceiros em matéria de deportações. O primeiro-ministro grego sublinhou que as autoridades do leste da Líbia devem tomar medidas para reduzir os fluxos para a Grécia, a fim de evitar a consolidação de uma nova rota migratória. Manifestou-se o apreço pela mobilização da Comissão Europeia neste sentido, uma vez que Magnus Brunner irá visitar a Líbia em 8 de julho, acompanhado pelos ministros da migração da Grécia, Itália e Malta. Uma visita importante, tendo em conta que nos últimos meses tem havido uma pressão significativa na rota entre o leste da Líbia e o sul de Creta, um problema que, segundo as autoridades, deve ser controlado definitivamente. O comissário europeu referiu ainda as intervenções legislativas específicas
que estão a ser discutidas a nível europeu com a aplicação do Pacto sobre a Imigração e o Asilo. Penso que temos uma base muito boa. Não é perfeita, nada é perfeito nesta matéria, mas faltam algumas peças, como regulamento sobre os regressos, como referiu o conceito de país terceiro seguro, que é também, penso eu, particularmente importante quando se trata de combater a imigração ilegal. Portanto, há muito a fazer e estou muito satisfeito por sermos tão bons parceiros a nível europeu, concluiu o comissário europeu. O Senegal tornou-se o país com mais dívida do continente africano, segundo um relatório divulgado pelo Banco Britânico. A instituição estima que a dívida pública ultrapassa os 119% do PIB, valor que já provocou fortes reações nos mercados financeiros internacionais. De acordo com o relatório agora divulgado pelo Banco Barclays, a dívida pública do Senegal atingiu os 119% do produto interno bruto em 2024, superando até mesmo os países em situação crítica como Zambésia e Cabo Verde. Até então, o último número oficial do Tribunal de Contas senegalês estima a dívida em 99,7% do PIB em 2023. A revisão em alta, próxima de 20 pontos percentuais, teve impacto imediato. As obrigações senegalesas caíram 9,1% no mercado financeiro, uma queda superior à registrada pela Ucrânia, que enfrenta uma guerra. Essa desvalorização indica a perda de confiança dos investidores e poderá encarecer significativamente o acesso a novos financiamentos. O Banco Barclays baseou a sua análise no valor estimado da dívida pública até o final de 2023, que rondava os 23 mil milhões de francos CFA. No entanto, sem dados oficiais atualizados sobre o PIB de 2024, os analistas projetaram o rácio com base em cenários adversos. Esta não é a primeira vez que a sustentabilidade da dívida senegalesa é questionada. Em abril, o Fundo Monetário Internacional já havia estimado a dívida em 111,4% do PIB e atualmente o Senegal aguarda a aprovação de um empréstimo do FMI no valor de 1,8 mil milhões de dólares, que se encontra suspenso até que haja uma maior transparência sobre as contas públicas. Em reação, o governo senegalês confirmou que está a decorrer um estudo sobre a dívida entre 2019 e 2024, mas adverteu que os dados ainda não são considerados fiáveis o suficiente para sua publicação.